De volta com Dito e Feito ao vivo em cores para todo o Brasil e América do Sul, pela Rede América TV, a TV da família, 3h33 desta tarde de segunda-feira. Iniciamos mais uma semana, né? Que seja sempre com a bênção de Deus. Hoje é dia 20 de março de 2023. A temperatura no momento aqui em Pinheiro, São Paulo, é de 25 graus. A mínima prevista para hoje de 20 e há possibilidades de pancadas de chuvas em cidades do estado de São Paulo, inclusive do litoral. As informações são sempre da Clima Tempo. Bom, é com muito prazer que eu recebo novamente em nosso programa minha querida amiga Merlin Ali, que é psicóloga e especialista em dependência química e violência doméstica e sexual. Boa tarde, Merlin, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Boa tarde, Fábio. É sempre um prazer estar aqui com você. O prazer com é seus nosso. Ouvintes. Viemos combinando. Viemos. Olha só, sempre tom combinando. Sobre tom. Energia. É. Merlin, hoje você vai falar conosco sobre familiares, sobretudo de dependência, de dependente químico, né? Sim. Que eu acho que é um assunto tão importante para a gente falar, tá na ordem do dia. Nós temos muitas pessoas que têm alguém dentro de casa que terminam fazendo consumo ilícito de alguma droga ilícita e termina se vendo dentro de uma situação de dificuldade, todo mundo dependente também de uma melhora. Queria que você falasse com os nossos telespectadores como que funciona esse processo que envolve a família do dependente também. Boa tarde a todos. Antes de mais nada, a dependência química, como eu sempre digo, é uma doença incurável, progressiva e fatal, que tem recuperação. O familiar do dependente químico, ele é um codependente do dependente químico. Por quê? Porque ele está sempre facilitando o uso da droga. Ele não sabe o que fazer. E aí ele acaba sendo um grande facilitador, quando ele poderia solicitar a internação desse dependente químico. Existe tratamento, existe vários centros de tratamento onde o dependente químico permaneça por 9 meses, 1 ano e possa ter recuperação. Ou mesmo, eu gosto muito dos grupos de autoajuda. Os grupos de autoajuda para familiares dependentes químicos é o Naranon. Hoje em dia está até na moda online, familiares procurem naranon.org.br, que é uma utilidade pública. Sim. E o dependente químico ele pode frequentar também, se não for o caso de uma internação, os grupos de autoajuda, Narcóticos Anônimos, que também funciona muito, porque é devastador. Ter um dependente químico em casa é como se você tivesse um elefante branco. É uma pessoa que não faz nada, é uma pessoa que acorda tarde, que não trabalha, que pega o dinheiro da mãe, da condução, que pega o celular da irmã, você tem que esconder tudo, absolutamente tudo. Você não pode deixar nada à vista de um dependente químico nativa que ele vai trocar por drogas. Infelizmente, vai trocar. Quando a gente fala a respeito dessa compulsão, aliás, essa internação que você comentou, como que funciona? Porque se fosse tão fácil assim do jeito que você está pregando, e aqui, como seu amigo, eu falo isso, porque 9 meses, eu não consigo imaginar que 9 meses a pessoa internada, ela consiga. A gente tem casos de pessoas que já ficaram, pessoas famosas, já ficaram 2, 3 anos e mesmo assim não consegue se recuperar. Né? A gente está falando isso do dependente. E a família também. Né? Porque às vezes a sensação que nos dá, falando dessa forma, joga lá dentro da clínica, que a clínica resolve. E não vai resolver. Não vai. Porque a família também está doente. A família está mais doente do que o dependente químico. Porque a família, ela não está usando droga como dependente químico. O dependente químico está se anestesiando com a droga. E a família está se anestesiando com o dependente químico. Sim. Então, é uma simbiose. O que acontece é exatamente isso. A família acaba ficando mais doente do que o dependente químico. Existem várias personalidades que nós conhecemos, né? Que infelizmente alguns estão em recuperação, outros não estão em recuperação, até porque o local onde foi feito o tratamento foi um local VIP to VIP. Então,
teve a questão da redução de danos. O que quer dizer isso? Redução de danos é o seguinte: você não usa, por exemplo, cocaína, mas você pode continuar a fumar maconha e a tomar uma cerveja. É uma redução de danos. Mas Coisa que nós não pregamos. Então, porque eu ia falar isso É para você. total abstinência de qualquer substância. Desde molequinho, quando eu conheci, inclusive, o Coronel Ferrarini, que é uma referência, Sim. né, nessas questões do combate e as explicações sobre drogas, e é um homem que eu respeito muito, né? Desde molequinho, eu aprendi que, por exemplo, a porta para os vícios é o álcool, que é uma droga lícita. Como que dentro de uma clínica se permite fazer o consumo de Não álcool? dentro da clínica, fora, né? Quando a pessoa sai. Tá, mas mesmo que seja fora, como que a pessoa consegue conviver com o álcool, com o baseado, se ela está tentando se recuperar de algo ainda mais grave que é a cocaína? Todas as drogas, elas estão interligadas de alguma maneira. Exatamente. Só que existem clínicas e clínicas. Essa clínica que eu estou dizendo, por exemplo, ela cobra R$65 mil por mês. Então, ela coloca dois psicólogos 24 horas, 2 acompanhantes terapêuticos para ficar junto com o dependente químico e prega essa redução de danos. Só que não existe isso, Fábio. Por quê? Qualquer substância que altere o humor do dependente químico, pode passar 1 mês, 2 meses, ele vai voltar a utilizar a droga de escolha dele. Todo dependente químico tem uma droga de escolha. Ah. Ou a cocaína, ou a maconha, ou infelizmente o crack, ou o êxtase, ou o crystal. Tem uma pessoa que eu conheço que infelizmente usa crystal, acabou todo o patrimônio dele e da família, quer dizer, teve que ser interditado, e ele estava nessa clínica. Agora, existe comunidades terapêuticas, como do falecido Padre Haroldo, em Campinas, que a pessoa tem que escrever uma carta de próprio punho, dizendo que quer ir para lá. E não Mas tem aí fica cobrança difícil. nenhuma. Sim, mas aí fica difícil. Aí tem outras clínicas que você não é tão fácil assim, né? Mas, por exemplo, você vai no Cratode, que é no centro da cidade. Lá no Cratode... Cratode é do crack? Cratode Quer dizer é o o quê? centro de referência de álcool e Ah, drogas. tá, que susto, porque quando falou cratode, Não, desculpa a minha ignorância, Cratode. porque eu pensei, será que agora criaram até alguma área ali por isso que eu estou perguntando. Cratode é do governo do estado de São Paulo, ligado à Secretaria da Justiça, onde existe internação, tanto masculina quanto feminina. A pessoa, o familiar, leva o dependente químico lá, ele fica internado lá, eles providenciam uma vaga social nesses locais de tratamento. Que são conveniados. Que são conveniados com o governo do estado e eles ficam internados. Mas a internação por si, ela não resolve. O que pode realmente, de fato... Eu sou super a favor da internação. Sim, eu acho não. A internação ela é necessária, mas só internar não resolve. É como, por exemplo, enxugar gelo. Colocar ali, tirar de circulação daquele ambiente feio, como a Cracolândia e tantos lugares que a gente conhece. A gente não está nem falando de pessoas que têm condições, que a gente, graças a Deus, conhece pessoas que têm condições. Eu poderia dar um testemunho aqui que ia estourar a boca do Brasil para aparecer em rede nacional, mas não vou fazer isso. Uma pessoa queridíssima da mídia, que eu tenho um amigo que enfim, cuida dessa pessoa por causa de álcool, uma família linda, mas que é uma pessoa que ninguém nem faz ideia do que está acontecendo na vida desse casal. E se eu falasse aqui, a gente estaria na boca do furacão. Mas o que eu quero dizer, a gente está falando de gente simples, de pessoas que moram na periferia, não só de São Paulo, desse Brasil, pessoas que não têm condições e que vê o filho tirar o pouquíssimo que tem dentro de casa. Só internar por internar não resolve, é isso que eu queria saber. Por que esses tratamentos que o governo oferece hoje, eles ainda não conseguem realmente recuperar mais que a metade das pessoas que vão ficar nessa internação por 9 meses ou mais? Porque somente 5% da população que
faz o tratamento, que faz o tratamento, ela vai entrar em recuperação. Por quê? Mas para isso é uma estatística. Tá. Por quê? Porque a pessoa, quando ela é internada, eu acredito muito em clínicas que seguem os 12 passos. Os 12 passos do Padre Haroldo, os 12 passos de NA, os 12 passos de AA, enfim. E aí a pessoa vai escrever. O primeiro passo é admitirmos que somos impotentes perante a droga. Sim. Segundo passo é que tínhamos perdido o controle de nossas vidas. A pessoa vai ter que admitir e fazer os 10 passos. No quarto passo, ela faz um inventário moral dela mesma. Que quer dizer o quê? Esse inventário moral significa, ela vai escrever tudo, absolutamente todas as lembranças. Ela vai pedir desculpas para a mãe, para o pai, para a tia, para a avó, para quem roubou, para quem não roubou. Enfim, é o quarto passo da vida dela. Ela vai partilhar esse quarto passo com a pessoa da clínica ou na cadeira elétrica que eles falam, né? Não é uma cadeira elétrica, mas é cadeira elétrica na clínica, com todo o grupo. E o grupo vai questionar essa pessoa. Por que você fez isso? Qual o seu sentimento? O importante no tratamento é mudar, mexer com o sentimento do dependente químico. Existe recuperação. Existe. Aí depois disso, Fábio, o mais importante, as clínicas, elas levam os dependentes químicos no Narcóticos Anônimos, no Alcoólicos Anônimos, todos os dias, quando já está perto da pessoa sair, porque depois dos 9 meses, a pessoa começa a ir uma vez por semana para casa, uma vez. Vai no sábado, volta no sábado mesmo. Para ver como que está. Teve comportamento inadequado, essa pessoa volta para a clínica e não vai ter a próxima saída. Sim. Entendeu? E as clínicas no Cratorte, elas são divididas em todo o estado de São Paulo. Em todo o estado. Aliás, no Brasil, se você tem uma ideia, eu tenho um amigo, você chegou a conhecer, Dr. Laco de Oliveira Chaves, muito famoso sobre a questão. Ele está morando no Nordeste, perto de Maceió. Tem 165 clínicas que ele criou lá no estado de Alagoas. Alagoas. Para a internação das pessoas. Entendeu? Então é muito importante. E eu faço muito esse trabalho gratuito com os familiares, para que os familiares tenham a consciência. Porque a mãe não quer. Não, eu não vou internar meu filho. Aí tem a irmã. Eu estou com um caso desse. A irmã fala, não vou. Aí eu falei com a tia. Eu falei, olha, se você quiser, eu vou no domingo para conversar com a mãe do dependente químico, conversar com a tia, e aí chegaram à conclusão. Só do fato de eu falar que eu iria até lá conversar, eles falaram, nós queremos internar. Agora, tem um familiar que tem um centro de tratamento, não, mas lá nós não queremos. Sabe? Então, tem sempre, a família coloca, porque não é mais fácil você ficar olhando para o umbigo do outro do que para o seu? Sim. É um velho ditado esse. Você ficar olhando para o problema dos outros do que para o seu? Quando você se torna uma pessoa, né, que você se olha para você, como nós temos uma espiritualidade que nós olhamos para nós. Sim. Nós levamos informação, nós ajudamos o outro com prazer. Por quê? Porque nós estamos bem. Nós nos sentimos bem. E é isso que precisa o familiar perceber. Com certeza. Tem que trocar o microfone alguma coisa? Então, um recadinho da Fanda e a gente já volta aqui com a Merlin Tato. Vamos lá. Os produtos da Fanda são desenvolvidos pensando na melhor qualidade de tecido e caimento, valorizando as curvas femininas e proporcionando conforto. A da Fanda se diferencia dos concorrentes com preço justo, qualidade, estampas exclusivas e as tendências que estão em alta no mundo da moda. Compre online e receba em casa. Da Fanda. Estar na moda é estar apaixonada por você mesma. E eu aqui na nossa sala de estar conversando sobre um papo muito importante, que são familiares e dependência química, com a Merlin Ali, que é psicóloga especialista em dependência química, violência doméstica e sexual.
Merlin, voltando, a gente falando a respeito justamente sobre essa questão que envolve a internação, né? Uma vez que o dependente químico ele está internado, existe uma internação que as pessoas vivem falando, porque assim, você já deve ter tido por inúmeras vezes experiência com pessoas dependentes química que ela não tem discernimento daquilo que é certo ou daquilo que é errado. Então eu acho muito difícil da pessoa falar assim, agora que eu tô loucão, me leva para a clínica que eu quero ser internado. Ela não vai falar isso. Já teve casos. Mas é uma coisa, um milagre de Deus. Tão loucão que falou. Porque a pessoa estava mal, né? Mas assim, porque a pessoa estava mal, ela já não aguentava mais aquele sofrimento de ela não pertencer, não se sentir pertencente. Esse é um papo que eu gosto de falar, porque eu convivo com um monte de gente. Então, e eu conheço as pessoas que fazem consumo de droga e tudo mais. Tem pessoas que ficam fingindo que não faz. A gente respeita, né? Só que o que acontece? É importante a gente dizer isso para quem está em casa. Tem pessoas que não vão ter, e a maioria não vai ter, esse discernimento de dizer, me leva para ser internado, eu não estou aguentando mais, está difícil, eu estou sofrendo, está doendo. E o pai e a mãe muitas vezes não quer porque tem vergonha de toda a família, principalmente quando tem dinheiro, que ainda a gente vive essa idiotice no Brasil, de que sempre o filho do outro que não presta, mas o meu é maravilhoso, né? Tem uma série de terça-feira na Globo, de madrugada, que é fantástica, eu não lembro agora, que tem de um caso de uma menina que é dependente química. É a coisa mais... Toda vez que eu assisto, eu choro, porque ali relata um relato verdadeiro daquilo que acontece com as famílias. Então eu queria que você explicasse. É importante ter a internação compulsória, aquela que a pessoa... ela é levada, querendo ou não, porque ela não tem discernimento mais sobre a vida dela, em muitos casos. Muito importante, Fábio, porque assim, a família, o familiar do dependente químico, a família é disfuncional. O que é uma família disfuncional? Um lar disfuncional. É onde não existe a questão dos papéis. Os papéis são tudo misturado. Mãe, pai, tio, todo mundo se mete na vida de todo mundo. É uma família disfuncional. A criança, o dependente químico, ele já nasce dependente químico. Por quê? Em vários estudos que nós realizamos, já constatei assim, muitas vezes que para existir dependência química tem que ter algum caso de alcoolismo, antigamente falava alcoólatra ou bêbado, né? De alcoolista, tem que ter algum caso de alcoolista na família. Aí você vai pesquisar o tataravô, o bisavô, uma pessoa que você nem sabia que era alcoolista, que fazia uso de álcool, além do que seria normal, né? Porque não existe uma quantidade normal. Assim, ele era alcoolista e tem o dependente químico. O primeiro olhar da mãe para o filho é o que diz tudo. Então, a mãe queria salvar o casamento. Ela teve um filho, esse filho... geralmente, terceiro ou quarto, não tem uma estatística, mas pelo que a gente observa, geralmente é o filho do meio, é o caçula, enfim, aquele filho que não foi desejado ou que veio para salvar o casamento da pessoa. Porque muitas mulheres, infelizmente, em 2023, ainda acreditam que ter filho salva casamento ou melhora a situação. E aí teve o filho. Esse filho começou a ter problema na escola, descobriu a maconha na escola, começou a reprovar primeira série, segunda, terceira, teve várias reprovações e a família achando que é algum problema, que não sabia o quê. Mas a primeira pessoa que sabe quem está usando drogas é a mãe. Depois a mãe não conta para ninguém. O familiar fala, olha, eu acho que fulano está usando droga. Imagina, é meu filho. Meu filho fazer isso? Não, meu filho não está usando drogas. E aí, quando a família toda descobre e decidem abrir a panela de pressão, é uma panela de pressão mesmo, né? A hora que abre aquela panela de pressão, vai... Psh, sai todo... Desculpa a palavra, mas é isso. Sai toda a parte pior da família, a parte podre, sabe? Sim. A parte podre acontece. O pai que traiu a mãe que traiu o pai, a irmã que não tinha... Olha, acontece assim, uma explosão naquela panela de pressão. Sim. E é tudo culpa de quem?
do dependente químico. Só que não é. A família já era um problema. É uma questão sistêmica. Você sabe que toda sexta-feira nós temos aqui a doutora Áudrea Azevedo, que é uma psicóloga especialista em suicidas. Sim. E ela justamente junto com a constelação sistêmica explica tudo do jeito que você está colocando, bate tudo certinho, porque é uma questão que já vem, né? Então são questões que e termina sendo tudo nas costas daquela pessoa que não se sente mais pertencente. Por isso que ela vai para as drogas e muitos vão inclusive para o suicídio. Né? Então, é um caminho, a cada 28 segundos no Brasil, uma pessoa se suicida. Sim, isso é verdade. Então, é triste, porque assim, quando a gente fala da família, todo mundo está doente. Mas o próprio uso de drogas primeiro, é um pedido de ajuda. Sim. Né? Eu trabalhei atendendo pacientes suicidas, graças a Deus, nenhum dos pacientes que eu atendi veio a tentar suicídio de novo, no Saboia, muitos anos atrás. E a tentativa de suicídio é um pedido de ajuda. Eu fui 9 vezes para Fernando de Noronha, que é o local onde tem mais suicidas no Brasil. Olha. Uma ilha. Por quê? Porque antes era a questão do álcool. Depois, o pessoal que levava a droga, os turistas que levam a droga para lá. Aí os ilhéus usam a droga, acaba a droga. Tem pessoas que vão para lá e não levam uma quantidade que dá para eles também. E aí eles vão para o pico e se matam, se suicidam. Então, a questão do suicídio, ela está... Primeiro, o dependente químico ele é um pedido de ajuda. Sim. Segundo, ele está se suicidando. Cada vez que ele usa uma pedra, cada vez que ele entra em recuperação, por exemplo, ele está há 20 anos sem usar drogas. E aí, de repente, ele volta ao uso. A quantidade que ele voltou a usar, por exemplo, de muito pouco pouco. É mais para dar aquele barato, Exato. aquele efeito. Só que se ele usar, por exemplo, uma colherzinha de café, ele pode ter uma overdose e morrer. Sim. Por quê? Porque ele estava sem uso da substância. O coração dele já estava em outro batimento cardíaco. E aí ele tem uma overdose e morre. Tem muitos casos de overdose. Isso na constelação familiar, isso é visto muito e é verdadeira essa informação. E é uma pena, viu, gente? Porque, infelizmente, a gente tem músicas, diretor, que, principalmente nesse sertanejo universitário, a gente vê uma série de duplas femininas que enaltece o consumo exagerado do álcool, que já é a porta, o caminho para as drogas ilícitas. Né? A gente deu agora no Assuntos do Cotidiano sobre essa nova droga que já foi apreendida aqui no Brasil também. Então, assim, droga sempre existiu desde que o mundo é mundo, né? Desde aquelas naturais até as que são fabricadas em laboratório e assim por diante. O que cabe a mim, a você que está nos assistindo nessa tarde, é a gente ter conversas sérias com os nossos filhos, com os nossos sobrinhos, ter uma conversa que eu nunca me esqueço da minha mãe quando eu era pequeno. Meu pai, ele tinha essa coisa do consumo do álcool de maneira desenfreada, e minha mãe chamou eu e minha irmã num canto uma vez e nos explicou, olha, se consumir álcool assim, assim, assado, vocês podem ir para um caminho sem volta, porque nossa família já tem no DNA, eu até digo no DNA espiritual, porque eu acredito em tudo isso, a probabilidade para o consumo e a dependência de álcool e de outras drogas. Né? E eu falo isso aqui sem problema nenhum, porque a minha vida é muito clara. Então, assim, eu nunca experimentei nenhum baseado, porque nunca quis. Esse meio que eu vivo é um meio que está cercado de drogas. Nunca quis, porque primeiro que não tenho vontade. Segundo que eu não vou brincar com o bem que Deus me deu mais precioso que a minha vida. Então, vai que numa dessa brincadeira de experimentar, eu fique e não volte mais. Então eu tenho essa consciência comigo. Se você fez isso e voltou, graças a Deus, entendeu? Que bom para você. Mas infelizmente a realidade é que nem todo mundo funciona assim. Tem pessoas que vai numa experimentação boba e não consegue mais, de uma maneira desenfreada, sair desse mundinho, dessa bolha, que é uma bolha de dor, de sofrimento, não só para ele, mas para todos que estão ao lado dele. Essa é a realidade. Exatamente. Exatamente o que você disse, Fábio. Porque no seu DNA está lá. Sim. Se você experimentar, você pode se tornar um dependente químico. Eu tenho na nossa família, tanto da parte do meu pai como da minha mãe, nós temos casos
dolorosos, de pessoas que, inclusive, tios que já se foram por causa de cocaína e de outras coisas, né? E eu não tenho problema nenhum de falar disso. Por quê? Porque já existe no DNA espiritual, que eu ainda falo, que é pior ainda, que eu acredito em energia. Então, assim, quando a gente tem essa consciência e o pé no chão de que não vale a pena, né? Então, corta isso de perto de si. Já tive pessoas maravilhosas que eu tive que tirar, inclusive da minha vida, que eu amei, porque faziam consumo de droga. Falei, não, eu não quero isso pra mim, então tirei da minha vida, inclusive porque eu não aceito viver ao lado de uma pessoa que é dependente, porque eu vou ficar doente. Imagina eu vir fazer o programa todo dia aqui, porque tem uma pessoa que eu amo, mas que eu não consigo ajudar ela. E uma questão que é muito importante para o familiar também é o familiar não usar o álcool. Porque se existe um dependente químico em casa que faz uso de uma substância, pode ser além do álcool, com o álcool também, aí a maioria dos familiares usam álcool. Bebem a cerveja, a caipirinha, o uísque, nós vimos ainda há pouco, né? A questão de... Enfim, eu sou totalmente contra o abuso do álcool. O uso e abuso do álcool. Eu acho que a pessoa tomar uma cerveja... Eu não tomo cerveja, por exemplo. Sim. Eu fiquei 16 anos sem beber nada, Sim. só porque minha sobrinha não falou, você está bebendo... No dia da formatura que ela prestou o vestibular, eu falei, eu estava toda feliz, tal. Eu não tenho problema com Sim. álcool. Eu fiquei 16 anos sem tomar nada. Quer dizer, quem não tem problema, fica Sim, o concordo. tempo inteiro. Então, é muito importante, familiar de dependente químico, se você acha que seu filho, sua filha, seu ente querido, seu vizinho, tem problemas com álcool, drogas, não use álcool. Porque o que acontece é que o pai, a mãe, o tio, a irmã, usa a bebida perto do dependente químico, sem respeitar até que ele esteja em recuperação. Concordo. Eu tenho isso muito claro comigo. Eu tenho amigos maravilhosos, amigas maravilhosas que já passaram por recuperação, e uma coisa que eu aprendi que gosto de vinho e aprecio o vinho é que assim, quando eles estão perto de mim, eu nem faço o consumo de uma taça de vinho para nem instigar a qualquer possibilidade remota dessa pessoa querida pensar em alguma coisa. Né? Então, acho que esse é o respeito que eu tenho que ter, você tem que ter, por quem também já foi dependente e assim por diante. Né? Porque todos nós somos suscetíveis, enquanto a gente está vivo, a qualquer coisa. Não é porque eu não faço consumo de droga ou qualquer coisa que minha vida é perfeita. Não pense nisso. Todos nós temos as nossas adversidades a termos todos os dias que superá-las. Mas a gente se pode e sabe, tem consciência dessas questões, então vamos evitar. É a melhor coisa. Agora, cabe também ao Ministério da Justiça, né? Fica aqui uma dica, porque nesse horário eu não posso nem, por exemplo, falar nada de consumir uma gota de vinho aqui, nem que seja uma pauta educativa. Agora, engraçado, as músicas que estão tocando na rádio, em tudo quanto é lugar, incentivam as pessoas a consumirem álcool em cima de álcool e tudo mais. Né? Eu acho que é uma falta de bom senso, inclusive da nossa suposta justiça, que fica patrulhando os meios de comunicação e deveria fazer um trabalho mais efetivo e correto. Né? Porque não adianta falar para não consumir droga na hora que faz a propaganda da cerveja, do uísque ou qualquer coisa. A gente tem que pegar e fazer isso 24 horas, todos os dias, em tudo quanto é lugar. Porque aí sim a gente vai ter realmente um trabalho efetivo que é de prevenção. E a prevenção começa com você, pai, com você, mãe, com você, sogra, qualquer coisa. Quando você vai num churrasco no final de semana e fica com aquela maldita chupeta fazendo isso na criança, colocando ali e adoçando, colocando o álcool na boca dela. Você já está instigando essa criança desde pequena a fazer o consumo de bebida. E aí já é uma porta para as outras drogas, como a gente comentou aqui. Então pense direitinho, né? Se você não quer que o seu filho fume, não fume na frente dele. Não que o seu filho não saiba que você fuma, mas faça diferente. Se corrija. Né? Como que você pode exigir alguma coisa do seu filho se você faz errado? Como você pode exigir do seu filho um casamento, né, de respeito e tudo mais se você trai a sua mulher? Então, tudo começa dentro da casa da gente para o mundo. É tão simples. E eu gostaria de pedir mesmo
que o governador, nosso governador, Tarcísio de Freitas, Sim. que ele comece a fiscalizar as clínicas, os centros de tratamento, para que não ocorra o que acontece muito, a questão de valores. Cada clínica tem um valor. Antes de você pedir, quando você vai pedir uma vaga para a internação de um dependente químico, a primeira coisa que o dono da clínica pergunta é quanto que pode pagar. Então, por favor, governador, autoridades, vejam isso. Tem que ter uma normatização nesse setor. Não pode simplesmente a pessoa ficar aguardando uma vaga do Cratode, porque são milhares e milhares e milhares. Nós estamos levantando a parceria, né, para ajudar a internar o maior número de pessoas possíveis da Cracolândia. Só que, para isso, nós não queremos depender do Cratode apenas. Nós queremos ter um convênio com esse centro de tratamento onde a gente possa internar, tratar e cuidar dessas pessoas no decorrer da sua reabilitação, no decorrer da sua abstinência de uso de drogas. Sem dúvida. Que é muito importante isso. Mas para isso, Fábio, o governador tem que dar uma ajuda. Sim. Né? Mas ele é muito aberto. Ele né? é uma pessoa fantástica. Sim, né? E eu tenho certeza que em menos tempo vocês terão essa abertura junto ao governador do estado de São Paulo. Pode ter certeza, viu? Olha, tem uma coisa antes da gente partir para as perguntas dos telespectadores. A Parceria contra as Drogas é um instituto fantástico, que sabe aquela mãozinha? Eu não sei se o nosso diretor, o Marcos, consegue achar na internet. Tem uma mãozinha na internet que é a linha da vida. Se puder, Marcos, ache, por favor. Eu acho tão importante para que você entenda que é assim. Eles tinham campanhas fantásticas. E uma campanha que me impactou desde que eu conheci a Parceria contra as Drogas era um filme que deveria ser refeito. Se tiver uma agência de publicidade que queira refazer, eu acho que é fantástico para a gente falar sobre isso, que chama Universidade das Drogas, né? Que é assim, até tentei, diretor, achar que eu não estou conseguindo achar, porque é muita coisa aí em cima da hora, minha cabeça funciona muito rápido. É um filme que mostra em 30 segundos o que uma criança que fica ociosa pode acontecer com ela. É um filme fantástico que deveria estar em todos os canais de televisão do Brasil. E mais do que nunca, porque ele mostra a realidade do que acontece quando a criança da comunidade, a criança da onde for, ela fica sem fazer nada. Fica fingindo que está empinando pipa, mas está vendendo uma trouxinha de droga. Então ela corre, ela avisa quando a polícia está chegando. É um filme, olha, merecia todas as estatuetas na minha visão. Na minha humilde visão, de verdade. É uma pena que eu não tenho aqui para mostrar para vocês em casa, mesmo que a imagem ela tá antiga, a melhor campanha. E olha, são várias campanhas que vocês tiveram. Eu me recordo de uma campanha. Tá no YouTube, viu? Tá? Todas as campanhas da parceria. No canal de vocês? YouTube. Sim, tá no YouTube. A Associação Parceria contra a Droga tá no YouTube. Que bacana. Tem uma campanha que eu acho que também vai de encontro ao jovem de hoje, que é assim, é uma pessoa que vai numa balada, e aí ele pega e usa uma droga sintética, e ele começa a se esfregar numa caixa de som, ele vê tudo. É uma coisa assim, atualíssima, moderníssima, que eu já exibia isso nos meus programas há 12 anos atrás, fazia questão de pedir para a emissora para exibir, que é fantástico. São campanhas, uma melhor que a outra. Uma mulher também, que o marido pegava e agredia ela, e aí quando ela estava com as amigas, ela falava o quê? Que foi que ela foi pegar uma lata de óleo, ela ainda era a lata de óleo, e na realidade não é uma lata de óleo, o marido bateu nela, mas ela pegava na cabeça dela contando a história, que foi uma lata de óleo que bateu no olho dela e ela ficou com o olho todo inchado. Campanhas fantásticas, nós vemos pessoal de marketing, de publicidade nesse país, de uma visão extrema. Que pena que isso não está em rede nacional. E as pessoas ficam falando tanto em moralidade, não sei o que, por aí afora, e não fazem a campanha correta. O diretor está me falando que tem perguntas dos nossos telespectadores. Rapidinho, Merle, que o tempo é curto. 0 operadora 11 98384 1466. Vamos com mais uma pergunta na tela.
Todos os meus amigos fumam e quando saio com eles, sinto vontade de fumar também. Vou ficar dependente só fumando nos finais de semana? Quem pergunta é a Amy de São Paulo, capital. Olha, eu não posso afirmar se você vai ficar dependente ou não, justamente pelo que eu falei anteriormente. Se existe algum caso de alcoolismo na sua família, você pode se tornar uma dependente química, porque existe uma diferença entre o uso, abuso e dependente químico. Tem pessoas que usam um baseado, abusam do baseado e são dependentes químicos do baseado. Então, é melhor você não arriscar. É uma loteria que pode não funcionar. É melhor não arriscar. 0 operadora 11 98384 1466. Vamos com mais uma pergunta na tela. Fumo cigarro há mais de 30 anos. Minha filha quer que eu pare, mas não consigo ficar sem. Qual o melhor tratamento? Quem pergunta é a Márcia Guimarães, de Rio Branco, Acre. Olha, existem programas em todo o Brasil, eu entendi que é cigarro tabagismo. Sim. Existem programas em todo o Brasil, é um programa do governo federal, que você participa de grupos para parar com a dependência da nicotina, que é uma das dependências mais difíceis que existem, mas não é impossível. Você, inclusive, ganha o adesivo de nicotina e também trabalha a questão de você ficar com depressão por falta da nicotina. Então, procure no estado do Rio Branco. Esse é um estado que eu ainda não fui fazer campanha. Sim. Mas de São Luís ao Chuí, nós já fizemos. E procure no seu estado. Existe sim. 0 operadora 11 98384 1466. Pergunta na tela. Merlin, o que devo fazer se descobrir que meu filho está envolvido com drogas? Quem pergunta Maceió. é SR de Maceió, Alagoas. Beijo para Alagoas, terra da minha mãe. Que bênção! Beijo para Alagoas. Que tem o meu grande amigo, doutor Laco de Oliveira Chaves, aí. Em Alagoas, vocês têm uma rede fantástica de centro de tratamento. Interne seu filho. Não pense duas vezes. Procure o centro de tratamento e interne. Você vai ver como vai ser bom para você, mas você também busque ajuda. Porque você está tão doente quanto ele. Mas interne seu filho. 0 operadora 11 98384 1466. Pergunta na tela. Meu marido bebe um copo de cerveja todo dia. Eu não vejo problema, mas minha sogra pega no pé dele. Isso é uma dependência química? Quem pergunta é Luísa Monteiro, de Belém, Pará. Luísa, boa tarde. Luísa, existe uma alteração no comportamento dele quando ele toma esse copo de cerveja? Porque a gente só pode falar que é uma dependência ou é um alcoolismo se, a partir desse copo de cerveja, tem uma alteração no comportamento dele. Se ele fica violento, se ele... Enfim, se tiver essa alteração de comportamento, pode ser, mas caso contrário, ele é um usuário, ele usa e um copo de cerveja todo dia ele usa. Não tem problema nenhum, desde que não altere o seu comportamento. A questão é alterar o comportamento. Sim. Bom, quero agradecer demais a presença da minha querida amiga Merlin Ali. Você pode encontrar ela lá no Facebook. Léo Ali e empresária Merlin Ali. Léo Ali e empresária Merlin Ali. Né? Ali você fala com ela, tem caminhos também para o Instituto Parceria contra Drogas. Eu espero em breve conseguir esse vídeo para a gente mostrar, porque para mim, de verdade, é o melhor vídeo que tem falando de crianças com relação às drogas. Você pode passar todos. Sim. Nos intervalos, porque nós temos, mais de 180 campanhas e todas são muito atuais. Maravilha. Merlin, obrigado e até breve. Obrigada, Fábio. Um beijo, obrigado por tudo. 4h13, nós vamos para um rápido intervalo. Na volta tem mais de Te Feito. Até já.